Fala pessoal, aqui é o Glauco e agora eu vou resolver com vocês a questão 67 da FUVEST 2023, beleza? Então vamos lá. Se você está estudando aí, está tendo dificuldade em física, quer um curso de física perfeito para quem está estudando para o Enem, para a FUVEST, para o vestibular tradicional ou para o Enem, né, no caso, você pode dar uma olhadinha lá no meu site, o glauco.com.br. Lá tem um curso de física que você vai gostar muito, com toda certeza, porque é um curso completão, tem todos os assuntos do ensino médio. Lá também tem materiais específicos para quem está estudando para vários vestibulares. Dá uma olhadinha lá, você não vai se arrepender não vai perder tempo não, beleza? Então vamos lá, o site é o glauco.com.br. Resolvendo a questão, nós temos: termistores são termômetros baseados na variação de resistência elétrica com a temperatura, e são utilizados em diversos equipamentos, como termômetros digitais domésticos, automóveis, refrigeradores e fornos. A curva de calibração de um termistor é mostrada na figura. Está aqui a figura, né? Está aqui, ó. Essa é a curva de calibração desse termistor. Aqui no eixo Y você vê o valor da resistência em kilo-ohms, e aqui o valor do eixo X você vê a temperatura em graus Celsius. Continuando aqui a nossa leitura, diz o seguinte: considere que o termistor se rompa quando percorrido por uma corrente elétrica maior do que 10 miliamperes. Então, 10 miliamperes aí vai ser o termo-chave aí do valor de corrente elétrica, beleza? Supondo que o termistor seja conectado a uma bateria de 5 volts, ele está me dando aqui a corrente e está me dando a tensão. A corrente que vai fazer o termistor romper e a tensão na qual esse termistor fica ligado. Assinale a alternativa que contém uma faixa de temperaturas em que o dispositivo sempre funcionará adequadamente. Então, o que vai determinar o perfeito funcionamento do termistor? É a sua resistência, porque eu sei a corrente que ele vai queimar e sei a tensão que ele funciona. Então, o que vai determinar a ruptura dele aí é a resistência dele. Eu preciso saber, ele quer saber a temperatura, mas o que vai estabelecer a temperatura? De acordo com o que está aqui no gráfico, o que vai estabelecer a temperatura é a resistência. Então, para saber qual a temperatura ou qual faixa de temperatura, está aqui ó, as informações de valores de temperatura. Eu preciso encontrar o valor de quem? Primeiro, o valor da resistência. Por meio de quem? Ele ainda até fornece aqui, ó, tensão e resistência vezes a corrente. Então, vem aqui. Eu olho, qual é o valor da tensão fornecido? É 5 volts. Qual é o valor da corrente máxima que ele pode aguentar? 10 miliamperes. 10 miliamperes são quantos amperes? É 10 vezes 10 elevado a menos 3 amperes. E aí, qual é o valor da resistência? É o que eu vou descobrir. Eu descubro primeiro a resistência para depois ir lá no gráfico e descobrir o valor da temperatura. Ok? Então, vamos lá. U é igual a R vezes I. Tensão, 5 volts. Resistência, não sei. Corrente elétrica, 10 vezes 10 elevado a menos 3. Descubra agora o valor da resistência, passando 10 vezes 10 a menos 3 dividindo. 5 dividido por 10 vezes 10 elevado a menos 3. O valor da resistência vai dar 5 dividido por 10, 0,5. 10 elevado a menos 3 vai para o numerador, vai 10 elevado a terceira ohms. O 10 elevado a terceira, pessoal, é chamado de quilo. E eu vou deixar ele aí por quê? Porque aqui no nosso gráfico ele tem exatamente em quilo-ohms. E aí o valor da resistência desse resistor então é quanto? 0,5 quilo-ohms. 0,5 quilo-ohms. Eu venho lá no gráfico, onde é que está 0,5 quilo-ohms? Está aqui. Agora o que eu vou fazer? Eu vou identificar a temperatura para isso. Então 0,5 quilo-ohms eu venho aqui, ó. Topei bem aqui no gráfico e aí vou ter uma temperatura de quanto? 40 graus Celsius. Certo, a temperatura aí, então, é em torno de 40 graus Celsius. E aí, portanto, nesse caso aqui, 40 graus Celsius fica entre quanto? Aí, peraí. Qual é a pergunta mesmo? Assinale a alternativa que contém a faixa de temperatura em que o dispositivo sempre funcionará. 40 graus Celsius é a temperatura que ele vai romper. Então, não vai funcionar a 40. Ele tem que ficar numa temperatura menor do que 40. Para que a temperatura seja menor do que... Porque 40 é a temperatura que ele rompe, certo? Para ele não romper, o que eu preciso? Eu preciso que a corrente elétrica seja menor do que 10 amperes. Para que a corrente elétrica seja menor do que 10 amperes, o que vai precisar acontecer com a resistência? Aí eu observo por meio dessa equação aqui, ó.
Por meio dessa equação, o que é que eu vou ter? Que a corrente é igual a tensão sobre a resistência. Eu preciso observar que a corrente e a resistência são inversamente proporcionais. Para que a corrente seja menor do que 10 mA, eu preciso que essa resistência seja menor do que 0,5 kΩ. Né? Então, o que vai acontecer? Eu tenho que ter uma resistência menor do que 0,5 kΩ. E aí, para que a resistência seja menor, não, perdão. Para que a corrente seja maior, tá aqui, vamos só organizar aqui. A corrente tem que ser o quê? Para funcionar, ela tem que ser menor do que 10 mA. Para a corrente ser menor do que 10 mA, a resistência tem que ser maior do que 0,5 kΩ. Se ela tem que ser maior do que 0,5 kΩ, ela tem que estar aqui para cima. Se ela tem que estar aqui para cima, as temperaturas têm que estar nessa região aqui, ó, de um valor de 40 graus Celsius para trás. Então, as temperaturas têm que ser menores do que 40 graus Celsius. Menores que 40. 40 não. Menor que 40 sim. Então, ok. Menor que 40, qual seria a alternativa correta? Bom, então aqui nesse caso, entre 10 e 35. Né? Por quê? Porque se for aqui, ó, de 20 a 45, passou de 45 aqui, ela vai romper. Se for até chegar em 55, ela rompe. Até chegar em 65, ela rompe. Até chegar em 75, ela rompe. Qual é que ela não vai romper? Ela não vai romper nessa de cima aqui. Nessa de cima eu tenho certeza que ela vai funcionar sempre, para temperaturas menores do que 40. Aí nesse caso aí, entre 10 e 35, é menor do que 40? É. Então nesse caso a alternativa correta é a letra A. Beleza? Para essa questão. Aí a gente precisa só tomar cuidado, porque a gente achou 40. Aí você, achei 40, então vou aqui entre 20 e 45. Não, porque 40 já é o valor que ele rompe. E eu quero saber quando é que ele funciona sempre. Então ele funciona sempre para temperaturas menores que 40, então entre 10 e 35, beleza? Então é isso, se você gostou, deixa a sua curtida aí, segue o nosso canal, compartilha com um colega que também está estudando e vamos em frente. Valeu galera e até a próxima.